Os Dois apresenta podcast Isso e Aquilo. Apresentação: Lúcia Fidelis e Roy Mesquita. Acesse o site artedosdois.com.br. Fala aí, minha gente! Tudo bem com vocês? Tudo bem com o senhor? Tudo bom, é com a senhora? Tudo bem. E é isso aí. Mais um programinha hoje. Isso. E qual que é o tema dele? Você não vai fazer todos os anúncios? Hoje mudou tudo? Eu tô falando. Eu tenho um plano. É isso aí, gente. Mas antes da gente ir pro tema, Você mudou os planos. eu mudei os planos. Agora eu vou falar das coisas que a gente tem que falar. Sempre. Vamos iniciar para que tudo que vocês vão ouvir nos nossos anúncios tem lá no nosso site para Isso vocês. aí. Para vocês poderem entrar nos links certinho, tá, gente? Então você pode apoiar a gente lá no Catarse. O que você ganha fazendo isso? Muitas coisas legais. Entre elas, participando do grupinho bem animado do Telegram que a gente tem. Tem também uns sorteios, tem umas coisas ou outra aí que também acontece por lá. Lives só pro pessoal. Live exclusiva pro pessoal. Isso. O programa sai sempre antes para eles também. Então é muito interessante o nosso grupinho e você ajuda a manter, né, nosso podcast no ar. E tem várias categorias lá para todos os bolsos. Então dá uma olhadinha lá para você ver como que você pode colaborar. Outra coisa que a gente tem que é muito legalzinha é a nossa lojinha. Para quem não sabe, a gente é artista. Olha só. E lá temos várias coisas que a gente produz, entre adesivo, história em quadrinhos, pin, bottom. Tudo arte independente. Isso, tudo feito por nós, para vocês. Isso aí. Então, entrem lá na nossa loja. Se você entrar hoje nela e ela estiver em manutenção, é porque eu ainda não terminei de atualizar os produtos, mas ela vai estar no ar. Vamos fazer uns 15 programas já que você tá falando isso. Ai, gente, é porque, olha, se vocês soubessem o problema que eu tive com suporte. Ai. Foi meio chato, mas agora tá na reta final. E também temos os nossos cursos e serviços. Eu tenho um curso de baralho cigano para quem tem interesse em aprender um pouco. O meu curso é um curso para iniciante, tá, gente? Então, pessoas que ainda não têm nenhum conhecimento ou têm um conhecimento muito breve e gostaria de aprender um pouco mais, tem lá meu curso para que vocês possam acessar. E o Roy tem o serviço que ele presta de mapa numerológico. Verdade. Então, são mais de 30 páginas de muita informação para a pessoa se conhecer e saber um caminho legal para ela seguir. Isso. Se você quiser o serviço do mapa, ele tem na nossa lojinha. E se caso ela estiver offline, você pode entrar em contato direto com o Roy no Instagram, que é o @Roy Mesquita, para que você possa tirar suas dúvidas. Roy Mesquita, R-O-E Mesquita. Isso. Mais uma coisa, se você tá ouvindo pelo Instagram não, pelo YouTube, vocês ajudem lá a dar aquela engajadinha, gente, põe uma carinha, você manda um joia, sei lá o que vocês podem fazer, coloca lá para ajudar a gente a dar uma engajada e o programa alcançar mais pessoas. Isso aí. Além disso, nós também temos o que mais... Agora eu estou olhando, porque, né? Se perdeu aí. Me perdi um pouquinho. E aí também, assim, e pra quem gosta de ler história em quadrinhos, tem a minha história em quadrinhos que fica online, de graça, na Webtoon e no Tapas, que vocês podem acompanhar lá sem pagar nada por isso. É só clicar e ler. Acho que já foi tudo. Deixa eu só falar uma coisa para as pessoas que gostam de magia. A história em quadrinhos tem magia. Sim. Então, Valer. De graça. De graça. Melhor parte ainda, né? Isso aí. Já que, né? E aí? E aí, Luciana? Esse papinho aqui que a gente vai ter hoje falando sobre eu tenho um plano. Você costuma ter muitos planos? Nossa, 1 milhão. É mesmo? Como que você lida com eles? Ou como você acha que poderia ser melhor para você? Da maneira certa? Isso. A maneira certa seria a gente ter
um plano, só, para poder executar ele corretamente. Tá. Mas normalmente a gente tem o costume de ter 1 milhão certo. E não executar nenhum. Não, mas ou todos pela metade. Mas você não acha que, assim, às vezes a gente, dependendo da nossa condição social, condição monetária e coisas do tipo, é complicado você ter um plano só, porque até o tempo, né? Você tem um... Não, desculpa, pode falar. Porque você tem ideia, né, de alguma coisa para você fazer, mas você precisa de outras coisas às vezes para dar suporte para esse seu plano. Não, o que eu digo é quando você faz realmente um monte de plano. Por exemplo, hoje eu acordar falando que eu vou, sei lá, eu sou desenhista, mas amanhã eu quero virar pedreira e depois de amanhã eu decido que também ia ser legal se eu fosse banho e tosa de cachorro. Certo. São 3 coisas distintas. Eu preciso... Que precisa de estudo em todas. Em todas e precisa de foco no que eu for fazer. Então, se meu trabalho é esse, então eu vou tentar me focar em uma dessas 2 coisas, porque se eu tentar estudar tudo ao mesmo tempo, não vai dar em nada. Não contando com essa parte financeira, porque, por exemplo, eu sempre quis fazer um curso de desenho quando eu era mais nova. Verdade. Mas pra isso eu precisava trabalhar, porque minha mãe não podia bancar. Então, nem só o não bancar, tá? Eu também sou ruim nessa parte. Não se tinha estrutura emocional pra se dar sobre isso, porque ser artista não dá dinheiro, então ninguém quer. Uma coisa, você investe em coisas que têm futuro. Né? Então como era uma coisa que supostamente não tinha futuro para os olhos da minha família, então ninguém nunca quis investir nisso. Então eu tive que começar a trabalhar para poder pagar. Só que nos empregos que eu tinha, eu sempre destinei uma parte do meu ordenado para ajudar dentro da minha casa. E o que sobrava normalmente não dava para pagar um curso. E vale lembrar que esses cursos sempre... Hoje eu acho que por causa da internet, que você consegue pegar cursos online, você consegue pagar barato, mas nunca foi barato, né? Presidencial, o material é muito caro. Não, eu tô falando... Isso a gente tá falando antes dos anos 2000. Começo do ano 2000, né? 97, você vai ter 98. época aí de salário mínimo de R$200. Então, eu dava 100 dentro de casa, 100 era pra eu fazer alguma coisa que eu precisasse. E então, o curso era 300. Então não tinha condição, então... Demorou muito para eu conseguir fazer o curso. Eu sempre gostei de desenhar. Foi. Então eu fazia como eu podia. Como eu conseguia. E nunca foi motivo para eu não desenhar, por eu nunca ter feito curso. Então, você também vai lembrar uma coisa, né, Lu? Você sempre procurou, por exemplo, lá em Santo André. A Luciana é natural de Santo André, viveu muito tempo em São Bernardo e Santo André. Sim. E lá em Santo André sempre tinha curso gratuito, né, nas prefeituras. A prefeitura de Santo André, ela oferecia cursos gratuitos de artes e eu tive sorte de poder fazer esses cursos. Eu digo sorte porque você chega lá, você fica numa fila, você se inscreve e quem consegue a vaga consegue, sabe? Que aí eu pegava e ia acordar 5 horas da manhã pra ficar lá na fila que abria às 9. Daí às vezes só dava eu, porque às vezes no curso de artes a galera... Ninguém se importava. A galera ia mais tarde. E aí acabava preenchendo, mas não era porque lotava rápido, era porque o pessoal acabava vendo e ia lá fazer. E eu fiz alguns cursos lá na prefeitura. O que foi muito legal, foi bem... Foi bem legal, mas não era o que eu precisava, de fato, porque, né? Assim, porque eu precisava aprender anatomia. Então, só para o pessoal saber um pouco, assim, normalmente esses cursos gratuitos que as prefeituras dão são muito legais, são essenciais, mas a base mesmo, para você conseguir fazer uma boa base de artes, é pouco. É muito pouco. Ali eu fiz o curso com um artista local na época, ele era muito bom. Mas a gente fez curso de arte final, que é aquela linha grossa que vocês veem no contorno do desenho. Com caneta nanquim, com bico de pena. Isso, e eu fiz um curso disso, e a gente fez um curso de como criar fanzine. Então eram coisas que você faz, mas não te dá a base do desenho para você se profissionalizar de fato. Era o meu desejo o curso por causa disso. Eu fui conseguir fazer o curso de desenho em 2008.
2007, 2008, terminando... eu acho que no fim de 2007, mais ou menos, eu consegui pegar o curso e fazer. Porque eu tava com um trabalho legal, tudo. Trabalho legal, né? Você tinha tava um bom trabalho que eu tava... Você já tava casada com a gente, a gente já tava morando junto. E eu conseguia tirar uma parte do meu dinheiro para poder pagar o curso e poder estudar, né? Então, isso em 2007 eu já estava desenhando, já tinha um desejo de querer trabalhar só com desenho, mas ainda não tinha uma base tão legal para poder fazer isso. E foi com o curso que me ajudou a fazer muita coisa. E... Pelo menos o curso, que às vezes as pessoas falam assim, mas eu não preciso do curso, não sei o que lá, é bobagem. Mas a nossa geração, o curso ele dava uma confiança para você, porque hoje existem vários cursos online, existem várias coisas. Hoje a realidade... Que você consegue tirar várias dúvidas, né, Lu? Não, hoje a realidade, gente, e assim, não preciso de um curso presencial, como a gente fez na época. Olha, eu digo aos aspirantes de artistas que sim, você precisa de um curso. Você precisa ter alguém para você aprender. Porque a gente, quando faz o caminho sozinho, é muito mais penoso. Eu, quando fui fazer o curso de desenho, foi péssimo, era muito difícil, porque eu tinha um monte de vício que foi muito difícil de tirar eles, porque era como eu sabia fazer. Mas eu tava fazendo errado. Então, e eu fiz aula com uma professora que eu adorava ela, então foi muito bacana porque ela compreendia isso e ela tentou me ajudar a ver a partir do ângulo de que eu já fazia. Mas é importante, sim. Hoje a gente tá falando aí de um mercado de internet que tem desde coisa de graça no YouTube. Tem. Eu não tô falando que você precisa pagar um curso, eu estou falando que você precisa parar para estudar. É isso. Se planejar. Pagar. Se fosse hoje em dia, meu filho, eu ia estar aproveitando o YouTube até umas horas para aprender muita coisa, porque hoje você tem bases assim muito sólidas para você aprender a desenhar, a colorir, a fazer várias coisas de graça ou coisas pagas super baratas, assim. Você vê cursos super em conta que em frente de uma escola, né, gente? Quem tá acostumado com escola, com universidade, sabe muito bem o valor das coisas. Aí vale uma outra coisa, né, Lu? Vários trabalhos que a gente tentou na época, com questão da arte, a gente não conseguia porque aqui no Brasil, pelo menos naquela época, não sei como que tá hoje o mercado, mas naquela época, para você trabalhar em um estúdio, você precisava ter faculdade. Na verdade é porque, assim, existe uma coisa safadinha no Brasil, que é contratar estagiário. Isso é verdade. Então você pega o universitário, que o cara tá estudando, e você vai pagar bem menos para ele do que pro profissional. Isso. Então você podia apresentar um portfólio bem profissional, mas eles queriam começar te pagando pouco para depois te efetivar e aí começar a te pagar de verdade. Então, existia esse problema. E a faculdade era uma coisa obrigatória, e pra mim faculdade era fora de cogitação. Se eu consegui fazer o curso em 2007, imagina só pensar em fazer uma faculdade. A faculdade nunca passava pela minha cabeça, mas como uma coisa muito distante. E nessa época meu plano era trabalhar com desenho. E eu achava que o curso ia resolver a minha vida. Será que é porque a gente acha que o curso ou alguma coisa assim, ele vai, na questão de resolver sua vida, é porque a gente acha que fazendo o curso ele vai te dar uma segurança? Sim, acredito que sim. Porque você vê aquelas pessoas que têm um trabalho, isso de qualquer coisa, tá, gente? É um trabalho fenomenal e você faz assim, porra, porque o cara estudou, porque o cara fez curso em tal lugar, tal. A gente até tira um pouco do talento e do esforço da pessoa. E a gente achava isso, assim, eu pelo menos achava. Durante muito tempo a gente achou. E depois de muito apanhar, porque aí eu fiz muito curso, curso de desenho, eu fiz curso de animação. Tanto que a animação eu fiz pensando no mercado e tal, mas aí eu fui fazer o curso e descobri que eu detestava aquilo. Aí é que tá o ponto. Esse é muito bom. Vamos lá, você fez curso de desenho, animação, aquarela, de pintura guache, você fez tudo isso. Mas vamos falar, porque assim, a pintura ela é uma coisa muito
mercado não existe mercado de pintura desse jeito assim, só se você for trabalhar num livro ou alguma coisa assim, mas é muito específico e já tem um grupo fechado montado. Sim. Mas vamos lá. Quando você fez um plano, que você trabalhava nessa empresa, que todo mundo já sabe que você trabalhava lá, e aí você fez um plano, tipo, pô, se eu estudar na época era o Flash. Isso, era o Flash. Né? Flash. Se eu estudar o Flash, eu posso ir pro mercado da animação. E eu lembro que você foi numa boa escola para estudar. Fiz um bom curso. Fez um bom curso para você estudar. Fiz um empréstimo para poder fazer empréstimo, curso. É verdade. Você fez um empréstimo porque você olhou e fez assim, bom, eu já vou apostar minhas fichas ali na escola. E aí, como que tá? Aí a gente tá falando dos planos. Você fez um plano, você fez uma aposta real nela, você fez um empréstimo no banco, pagou ele, tal, e foi fazer esse curso. O curso foi chegando no meio do caminho, o que você sentia dele? Isso é bem engraçado, né? Porque olha como são os planos, né? Eu, quando fui fazer o curso de animação, e tava entrando esse mercado de Flash, essa coisa de fazer desenho animado no Flash, e putz, parecia ser a coisa que ia me tirar do emprego que eu tinha, que eu não queria mais trabalhar na empresa, eu queria trabalhar exclusivamente com desenho, então parecia ser o plano perfeito. E aí eu fui descobrindo várias coisas, né? Eu não percebi isso no curso de desenho básico, porque como era uma professora, isso não rolava. E quando rolou, a professora que eu tinha, ela era maravilhosa, então ela deu um esculacho na pessoa, a pessoa saiu torta da sala. Mas lá foi onde eu descobri onde estava todo o mercado voltado para o público masculino. Então o professor já me tratava meio mal, porque pensem o seguinte, eu sou o tipo de pessoa que quando eu vou para estudar, eu não vou preocupada em estar... em ficar conversando com todo mundo. Depois da aula ir pro barzinho. Não. Eu ia lá pra fazer o curso e ir embora. Até porque você tinha feito um empréstimo pra fazer um negócio. Você não vai lá pra depois ficar lá tomando barzinho. Não, a gente tinha que parar pra almoçar. Puta merda, vocês não têm noção do terror que era esse momento, porque... Era um lugar muito caro aqui em São Paulo. E aí puta merda, aí pra comer era um saco, sabe? E eu tinha que procurar tudo onde dava. E muitas vezes era complicado. E... aí começou a ter alguns impasses com o professor, eu vendo que ele me tratava meio mal, porque ele era do Clube do Bolinha, então... E eu não era o tipo de... E aí, assim, eu vou ser esse tipo de pessoa que faz esse tipo de julgamento. Eu não era o tipo de mulher que ele queria que estivesse na sala de aula. Ele tava querendo ver outra coisa lá dentro, e de repente tinha eu. Que não sou uma pessoa que dou muita corda, que se eu não tô afim de me arrumar, eu não vou me arrumar. E pra ele isso deve ter sido um pouco incômodo, né? Porque ele tava querendo outra coisa. E todos eles estavam. E foi bem chato, assim, mas não foi isso que me desmotivou, porque eu foco e dane-se. Foi porque eu percebi que eu odiei fazer animação. Fazer animação é um saco. É muito, muito minucioso. E eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência pra coisas que você fica muito tempo em cima daquilo. E a animação, ela exige muita atenção. Eu aprendi a animar. Sei animar no Flash ainda, se me derem. Quer dizer, quando eu olho alguma coisa com frame by frame, eu sei fazer. Porém, eu não tenho vontade zero de fazer. E aí eu olhei e fiz assim, puta, e agora? Que isso não deu certo. Pra onde eu volto? Porque você fica naquele ponto de que você tá cheio dos planos, tá cheio das ideias, né? Pensando, puta merda, eu vou fazer esse curso e aí vai ser da hora, vai ser isso, vai ser aquilo. E eu vou sair daqui empregada, vou trabalhar... Nunca pensei em coisa grande, né, gente? Porque até mesmo você... aquela galera que sai já de um curso, de uma faculdade, já achando que vai conquistar o mundo, é meio megalomaníaca. Mas eu olhava e falava assim, vou conseguir pegar uns freela, vai ser da hora, tal, porque o mercado tava quente para aquilo. E quando terminou o curso, eu olhei e fiz assim, puta, não quero. Terminando de pagar um empréstimo de um curso, que eu olhei e fiz assim, ok. Não vou querer trabalhar com isso. Então, aí é onde tá o negócio legal, do plano que a gente tava falando, né? Você fez um plano, esse plano
investiu até uma coisa financeira mesmo. Uhum. Teve um investimento financeiro. E como assim você olha e fala assim, cara, como que eu soube lidar com a situação? Puta, nisso eu tenho uma coisa que, nessa época pelo menos, que era de boas, porque eu, apesar de ter sido financeiro, e isso tudo é ruim porque, né, tinha trabalho de registro na carteira, tinha que pagar aquilo lá, então aí fica cada vez mais apertado. Mas eu olhava e falava, bom, pelo menos eu tentei. Não foi uma coisa que eu olhei e fiz assim, ai, eu sou uma infeliz mesmo, não tem nada nesse mundo que é pra mim. Não. Você não jogou a toalha, né? Não, eu olhei e fiz assim, ok, é uma coisa que eu queria aprender, aprendi, mas não gostei. Então, vida que segue, vamos continuar aqui vendo o que eu consigo fazer. Uhum. E nessa, eu fui mantendo a minha ideia dos cursos mais voltados para arte em relação ao que eu poderia melhorar naquilo que eu já fazia. Isso, então, esse é o interessante. Você começou a fazer, vou fazer curso de pintura, digital, de aquarela, de guache, você fez de óleo, você fez também. E você olhou e fez assim, então eu vou começar a aderir essas coisas, esse conteúdo, porque eu já faço. É porque assim, eu tenho um pouco de experimentação, sabe? Dentro do que eu gosto, eu procuro tentar planejar coisas que eu gosto dentro daquilo. Então, por exemplo, eu teve uma época que eu comecei a fazer um curso numa escola que era de artes plásticas. Uhum. E foi a época que eu comecei a mandar trabalho para exposição. E eu acabei entrando em algumas exposições. Porém, o meu trabalho é figurativo. E então é coisa muito específica para ele entrar e tal. E aí eu olhei, aí você começa a ver os editais, como funciona, você começa a entrar no meio, porque eu comecei a fazer umas amizades com os artistas plásticos do lugar. E aí você começa a ver um monte de coisa que você olha e fala assim, puta, se eu não seguir essa linha que eles fazem, eu nunca vou entrar ali. Até mesmo porque é uma panela. E aí eu olhei e falei assim, mas legal, vim aqui, aprendi um monte de coisa. Eu fiz cursos para aprender a como você fazer uma exposição no museu, de museologia, né? De como você preencher os editais, de como isso funcionar. E foi legal. Mas o que isso te agregou? Hoje, a porra nenhuma, porque eu não vou fazer, eu não uso isso. Porém, na época, eu pensei que eu realmente talvez enviar desenhos não, né, as pinturas, no caso eram as aquarelas que eu fazia, para as exposições, poderia ser uma vitrine para eu começar a talvez pegar um trabalho mais voltado para essa parte da pintura tradicional, que é uma coisa que eu gostava bastante de fazer. Então, saí um pouco do digital, do que eu estava fazendo ali, porque para mim nunca fica muito, eu nunca consigo sossegar muito, na verdade. Eu queria conseguir trabalhar com desenho, esse era o meu plano inicial, consegui, e agora, o que mais eu vou fazer? E aí eu começo a criar novos planos, porque eu não consigo ficar só naquilo. Chegar naquilo ali, eu vou ficar aproveitando. Agora que eu consegui me sustentar com desenho, eu tô sussa. Não, aí eu olho e falo, mas eu preciso de mais. Então eu comecei a estudar essa parte de artes para museu, mas aí eu vi que não era para mim, porque entra num estilo de arte que no Brasil não funciona. Eu digo no Brasil porque fora do Brasil a gente vê muita exposição com desenhos mais figurativos, mais do que a gente costuma fazer do que aqui. Aqui a artes plásticas ela é muito mais aquela tinta espirrada no quadro, cores, outra mais coisa. Uma experimentação, né? É muito mais assim, é outro tipo de sentimento que aquilo vai querer expressar, e não era o que eu fazia. E aí eu olhei e fiz, ok, aprendi o que eu precisava nesse curso, tenho extremo carinho pela escola, porque eu aprendi muito nessa escola, fiz curso de pintura a óleo, então eu gostei muito de estudar lá, aprendi muita coisa de pintura graças a esse curso, mas cessou pra mim também, não era o suficiente ali, eu não ia utilizar aquilo, aprendi
E ok, também não fiquei frustrada, tipo, puxa, mais uma coisa. Tipo derrota, né? Não, é assim, é entender que o meu mercado não era aquele. Uhum. E eu não ia mudar o que eu estava fazendo, que era coisa que eu gosto, pra tentar entrar no mercado novo que eu não tinha interesse. Sim, você não ficar, puta, agora eu vou ficar cabisbaixo porque... Não deu certo aquele plano da minha vida, meu sonho. Não, porque era trabalhar com desenho, isso eu já estou fazendo. Uhum. Ok, tá funcionando, o meu plano tá funcionando até agora. As coisas a mais, as ramificações que eu fiz dele, algumas podem não ter dado certo, mas eu não saí daquilo, não deu certo, e saí tipo, puta, acabou minha vida. Não deu certo, ok, eu vi que não era a solução pra minha ideia, sabe? E ok, tá tudo bem. Nesse meio tempo, quando eu fiquei de saco cheio do meu trabalho com arte, eu fui fazer o curso de acupuntura. Tive interesse, sim, em começar a trabalhar com isso como uma coisa mais fixa. Fiz curso de acupuntura, fiz curso de massagem, que foram coisas que me agregaram, foi muito legal. Cheguei a fazer uns atendimentos nas pessoas que pediam, ainda faço, mas não decidi levar para frente como uma profissão exclusiva, né? Tirando o desenho. Porque foi uma época que eu precisava mesmo era dar um tempo do desenho, porque eu tava de saco cheio. Porque eu tava cansada, porque aí que entra talvez alguma parte do plano que não a gente trabalha com artes, a gente trabalha com desenho, mas nem sempre a gente trabalha com o que a gente quer exatamente. Eu acho que 90% das vezes você não trabalha. Eu, 90% do meu tempo, estou trabalhando com coisas que eu não gostaria. Mas eu trabalho, porque é trabalho. Então eu tava numa bad vibe em relação a isso, porque era demais e meus clientes, eles, por mais que eu pudesse apresentar outras coisas, eles gostavam do que eu fazia ali, pronto, tinha que ser aquilo, acabou. E é cliente, né, gente? O que a pessoa pediu, você tem que fazer, pronto, acabou. Ninguém tá lá pra te deixar, seja artista, seja livre. Não, aí você tem que ir pro autoral, né? Pra ser livre, pra você fazer o que você quer, está no autoral. Eu quero ver você ganhar dinheiro com isso aqui, né? É difícil. É muito difícil. Mas assim, quando a gente olha nessa questão, foi que você falou do trabalhar, do fazer o autoral, porque assim, como arte, a gente faz, né, aquele nosso trabalho, a gente, 90% a gente faz aquilo que a gente, o que o cliente manda, e também chega num ponto, né, Lu, que a gente vai fazendo aquele nosso estilo. E hoje, quando eu vejo os desenhistas, por exemplo, mais famosos das histórias em quadrinhos, que é o que eu sigo, você vê que deve ser complicado para eles você passar, 20 anos fazendo o mesmo estilo. Sim. Porque cansa. Deve cansar. Você quer experimentar. A gente, todo mundo cria ilusão, né? E essa parte das ilusões, quando a gente tá olhando pro jardim do coleguinha, sempre parece mais florido e verdinho do que o seu. Mas a gente não sabe as frustrações. Tem um artista que eu adoro, você também gosta dele. Ele tem umas ilustrações lindíssimas, belíssimas, assim, de composição de cenário. Maravilhoso o trabalho dele. Mas ele tem uma insatisfação nele porque ele não acha que ele desenha bem. Ele faz até nas tirinhas dele. A gente pode falar quem é o Pascal Campion. E ele acha que ele não faz bem aquilo e ele pegou as tiras como uma maneira dele expor esse sentimento dele. Frustração, Essa frustração que ele sente por não se achar tão bom. E assim, eu quando olho o trabalho dele falo, caraca, ele fez... como é que chama aquilo que os quadradinhos faz pro filme? Que você faz primeiro pra mostrar pra... as cenas. Eu sei qual que é, agora esqueci o nome. Esqueci o nome. Quando a gente lembrar o nome, a gente fala. Ele fez isso pra coisa do Homem-Aranha, pra vários filmes, e eu olhei e fiz, caraca, que foda, né? Porque fez capas. Ele pensou em ângulos, aquilo, e foi filmado uma cena baseado naquilo, que da hora. Mas pra ele isso não basta.
E aí que o jardim do outro é mais verdinho que o seu, né? Porque, mas ele tem 150 mil seguidores no Instagram. Não basta, porque ele quer que os seguidores dele gostem do trabalho dele pessoal. E não do que ele faz, não do Homem-Aranha. Porque do Homem-Aranha a maioria das pessoas já gostam. Mais fácil, né? Isso é uma coisa que talvez dentro dos meus planos, talvez seja uma das coisas que eu olho e falo assim, isso já não deu tão certo, que é a parte autoral. Porque eu sou um autor. Eu gosto de criar minhas histórias, os meus personagens e as minhas coisas. E isso é muito complicado para você conseguir cativar público para ganhar espaço. Então, você se frustra um pouco com o passar do tempo, porque você olha e fala assim, puxa, não vai rolar. Então, aí onde tá um ponto, né? Teve uma época que várias pessoas vieram dar ideias pra gente de, por que vocês não fazem mais desenho de entidade, coisas assim do tipo, né? E aí a gente olhou e fez assim, gente, é legal tudo, mas não é o que a gente quer fazer. Eu ainda faço os adesivinhos lá dos Exuzinhos e tal, mas por quê? Eu tô experimentando novos estilos, novas cores, coisas do tipo, então eu experimento isso. Mas eu acho que é um pouco roubar no jogo. Sim. Né? Porque assim, porque vocês falam sobre isso, então a gente poderia se planejar e só fazer um conteúdo sobre isso. Mas tem que querer, você tem que estar na vibe. Você tem que estar na vibe. E aí entra uma outra coisa também. As pessoas, elas estão dispostas a comprar aquilo, ou elas só querem aquilo porque elas querem? Entendeu? Elas só ficam te pedindo porque... A gente já passou por isso, porque já teve material que a gente pediu, que foi público mesmo, do pessoal da Macumba, falando, faz isso com essa imagem, transforma em tal coisa, porque, vou querer comprar tal, e não comprou um. Então, às vezes, a pessoa ela só se empolga. Mas na hora que ela vê que aquilo custa dinheiro, ela não quer comprar. Então, a gente mesmo, quando criou o Laroyer, nosso livrinho infantil, né? de um conto de Exu, nossa, as pessoas ficaram malucas, mas a gente vendeu esse livro muito... Demorou 4 anos. Não, e vendeu ele muito no ponto de evento nerd. Que não tinha nada a ver. Nada a ver, e os nerds se interessavam mais do que os próprios religiosos. Os religiosos, eles faziam assim, preciso ver com meu pai de santo se ele aprova. Sério? Você deu opinião zero da cabeça do cara, sabe? Então... eu comecei a ficar meio de saco cheio. A gente fez 100 cópias e demorou 4 anos pra vender. Demorou muito pra vender esse livro. Foi uma coisa, assim, pavorosa, porque dos espiritualistas a gente ouviu muito, mas é que eu tenho que ver com meu pai de santo, tem que ver se segue a doutrina da minha casa. É um livro, gente. Era um conto, né? É um conto de uma entidade. Pronto, acabou, morreu o assunto ali. E então, esse tipo de coisa, eu não faço. Não adianta vir falar pra mim, faça adesivos com pombagira. Não vou fazer, não tenho vontade zero de fazer isso. Eu gosto de fazer outra coisa, minha pegada é outra. Não tenho saco e não quero, não sou obrigada. Mas para algumas pessoas, isso é tipo assim, mas você tem talento, usa isso daí e ganha dinheiro. Como se fosse assim. Como mágica, eu disse, né? Eu tenho lá meus adesivos de Exu. Mas aqui a loja não foi pro ar. Não. Mas entendeu? Sim, tá lá. Não quer dizer que a TV... Não. Então... eu fiz porque eu quis. Então, como eu fiz porque eu quis, então eu vou colocar o material lá. E, gente, a Luciana parou um pouquinho de falar aqui que ela quase espirrou no ouvido de vocês aqui, que a alergia dela está atacada. Foi desculpa aí, gente. Então, o meu plano, por mim, eu trabalharia 100% com o meu material autoral. Adesivo, pin, bottom... Mas aí a pessoa vai falar assim, mas o Roy falou que o gibi da Luciana tem um pouco de magia ali no meio. Tem porque é um tema que você acha legal. Mas você não fez uma coisa voltado pra galera da magia. Não. Até mesmo porque... porque faz parte da história. Faz parte da ideia, do meu contexto. Isso. Mas não... É porque eu gosto muito de trabalhar com um tema que entra magia, assim, em relação até fantasioso. Isso. Então, isso funciona super bem.
Mas não quer dizer que, nossa, é um conto esotérico. Não, esquece, isso não vai ter. E eu não vou fazer isso só por causa de, porque ganha dinheiro. Não é assim, a gente tem que estar satisfeito também com o que a gente faz. E às vezes os nossos planos, isso não acontece. Engraçado, né? Esse é um plano, uma coisa interessante, né? Por mais que a gente goste do tema de esotérico, eu estudei a teologia e coisas do tipo, mas é engraçado que esse foco para criar essas coisas, monetizar isso, pra gente nunca fez a nossa cabeça, né, Lu? Não, isso não me interessa. Até porque pra mim a parte religiosa, espiritual, seja lá como vocês queiram chamar, ela não é parte da minha vida. Ela não é... ela faz parte da sua vida, mas ela não é a sua vida. Não, ela não tem 5% de força da minha vida. Tá. Eu vou gostar, vou ler, vou ser curiosa pra aprender, mas já teve caso, sim, de eu querer tirar uma dúvida de algum trabalho, vai tirando um tarô pra ver ali o que pode estar rolando, ou uma situação, mas... Se o tarô falar que não vai rolar, isso não vai me impedir de tentar. Eu vou tentar, mas deu errado, o tarô te avisou. Tá bom, mas eu queria tentar. Eu queria ver se o resultado ia ser diferente. Sim. Então, teve muitas vezes em evento que o tarô deu um resultado diferente e o evento foi excepcional. Foi. Então, é uma questão de depende qual é a expectativa, né? Normalmente as pessoas podem falar assim, mas tá vendo? O tarô sempre responde, tá certo. Não, na maioria das vezes com a gente mostrou uma coisa e a gente foi e foi melhor. Muito melhor. Muito melhor. Então... Pra ver como as coisas mudam no momento que as coisas estão acontecendo, né? Então, porque se fosse pra gente no seguinte, não teria ido nos eventos. Várias ter coisas, olhado e falar, nossa, eu vou gastar dinheiro pra ir. E vou chegar lá e só vou ter prejuízo. Não, e o negócio triplicou. E às vezes foi muito melhor do que a gente esperava. Então, eu gosto dessa parte, mas ela não faz parte do meu plano de vida, sabe? Eu não vou ganhar dinheiro a partir dela e eu não vou me apegar a ela. Eu não me apego. Porque, por exemplo, você poderia muito bem se focar completamente no seu curso de baralho cigano e investir mais nisso. Não. Sem tempo, irmão. Né? Você gosta de ensinar, gosta de do oráculo. Baralho cigano, eu adoro aprender coisas de oráculo, porque eu acho muito legal, acho muito interessante, mas eu não vou ficar dando curso disso. Eu dei esse curso até porque a gente tinha um amigo em comum e ele queria muito colocar um curso e ele sabia que eu sabia. Foi. E a gente gravou. Foi meio que... Foi um convite, Foi um convite, eu fui e fiz e legal. Foi legal pra caramba, mas... Só. E as pessoas, elas... não é porque você gosta de uma coisa que você tem que viver dela, né? Também, né? Só falar dela, só respirar dela, só ela. Porque que nem meu plano era trabalhar de coisa autoral. Mas olha só, um plano que não deu tão certo assim. E o que eu fiz? Eu desisti dele? Não, eu continuo fazendo as minhas coisas. Porém, eu sei que eu não posso me apegar àquilo para aquilo ser o meu... meu método de sobreviver. Se eu não viver disso, eu não vou viver de mais nada. Eu vou trabalhar de qualquer outra coisa. Então, acho que você não pode ser tão radical, né? Não, você não pode ser radical. Porque pode ser assim... radical. Você acaba não aproveitando várias outras coisas, né? Porque isso pode ser como foi começar a trabalhar com desenho. Lá atrás, quando eu iniciei, eu trabalhava em outra coisa, em área administrativa, fazendo coisa nada a ver. E eu tive a oportunidade de poder começar a trabalhar no desenho no meio dessa jornada, nesse outro trabalho que eu também não era fã e tal, mas aquilo me possibilitou. Então, se o meu trabalho de desenho hoje me possibilita poder fazer outras coisas, eu vou fazendo. Quem sabe uma hora essa outra coisa vira. Mas e se não virar, você vai ficar frustrada? Cara, não. Porque eu já sei. O não eu já tenho. Eu já tô convivendo com o não. Então tá tudo bem. Mas vai ter dia... Gente, se você olhar pra minha cara e falar assim, tem dia que você não acorda e não fica chateado com a tua vida, você
vai em algum cientista, porque ele precisa fazer o soro da tua não frustração. Você é um milagre, você é maravilhoso. Nossa. Sério, você é um unicórnio. Então, porque, né, a gente se frustra com pequenas e grandes coisas da nossa vida a todo momento. Tem dia que a coisa que a gente mais ama fazer, tem dias que é a coisa que a gente mais odeia. Tem dia que você olha e fala assim, não aguento mais, eu não quero mais fazer isso. Verdade. Então, é uma coisa que a gente também precisa aprender a lidar com. O plano, às vezes, ele pode ramificar, mas você não pode perder o foco dele. Aí as pessoas iriam falar pra mim, mas Luciana, você fez curso de gastronomia. Totalmente diferente. Você fez curso de acupuntura, totalmente diferente da arte, verdade. Mas entra aquele negócio que você falou. Chegou um momento que você tava um pouco de saco cheio da arte. E eu fui fazer outra coisa. E assim, a gastronomia pra mim, ela é um plano de longo prazo. É uma coisa que eu não vou sair fazendo a moda caralha. Fiz gastronomia, vou montar um restaurante. Não. Foi a primeira coisa, né, Lu? Todo mundo fala pra você. Todo mundo pergunta pra você. Terminou a gastronomia, quando você vai montar um restaurante? A família da Luciana foi assim. Isso é restaurante, quando ficar pronto? E aí você olha e fala, não, cara, a gastronomia eu tenho um plano, eu quero sim trabalhar com ela, mas é um plano de longo prazo. Isso pra mim vem com outras coisas que A gastronomia ela é uma área com muitas áreas dentro dela. Então você tem que se encontrar ali. É exatamente como a arte. Ser desenhista quer dizer muitas coisas. Não quer dizer que é só o cara que sabe desenhar a Turma da Mônica. Então, planos, às vezes a gente pode ter planos a longo prazo que você olha e fala assim, isso eu quero fazer num futuro. Mas para isso eu preciso de outras coisas e você aprender a lidar com o caminho, né? Então, exatamente. Quando a gente... E assim, a gente entende que às vezes a gente tem um plano que ele funciona muito bem na nossa cabeça, você vai, faz ele e na hora do resultado... Não é resultado seu, o resultado seu foi bom. Talvez. Foi legal, mas o retorno é fraco. Sim, o retorno é então, por exemplo, eu quando eu criei o meu curso de iconografia... do Santos. Eu percebi uma coisa, que se talvez eu tivesse feito voltado a uma coisa mais esotérica, tivesse tido um maior público. Porque a galera do esoterismo caiu numa besteira. Aí eu falo que é besteira, e sem querer ofender vocês, quem achar que não é besteira, sim. Mas é pela questão assim, as pessoas elas entraram numa caixa e só querem aprender o que está dentro daquela caixa delas. O que é de fora, né, por causa dos santos, eu não quero saber porque a igreja fez não sei o que lá e tá. Só que quando você vai ver num todo... Uma contextualização, ali não era uma coisa que eu estava falando só da fé. Eu estava explicando símbolos, sim. E explicando símbolos que eles vão... além do que a Igreja Católica criou, sim. Que são símbolos que vêm de religiões antigas, ancestrais, e sim, a Igreja colocou aquilo, então, a forma dos santos, aquelas explicações, você consegue transformar numa mitologia grega, romana, azteca, porque você vai entender como que funcionam os símbolos das coisas. Você vai ver aqueles símbolos das coisas que você gosta hoje. Eu, com esse estudo que eu fiz, eu consegui fazer um estudo iconográfico de um Exu rompimato e de um caboclo rompimato e de um Exu capa preta. Sim. Por quê? Eu entendi como funcionava, descobri onde existem essas ferramentas e fui pesquisar. Fui pesquisar. Mas se eu não fizer uma coisa específica de Exu, as pessoas não se importam. Porque pessoas criam preconceitos sem muita profundidade. Então é complicado isso. Ela sempre tem que escolher um lado. Ela gosta de cachorro ou ela gosta de gato. Ela não pode gostar dos dois. Ela não pode gostar dos dois. Ou ela gosta, gato é o melhor e cachorro, ou cachorro é o melhor. Para, né, gente? Cresce. Desculpa, cresce. Isso não é assim. Você pode ter uma preferência maior, mas não tem melhor e pior nas coisas. E a gente tem que aprender
você estava falando disso, e eu estava lembrando de uma fala uma vez da minha psicóloga, porque a gente estava conversando e eu comentei com ela sobre isso, de às vezes em evento e você vender pouco. Uhum. Mas que isso não me deixa chateada, não volto triste de um evento quando eu vendi pouco, porque quando alguém compra o meu produto, sei lá, eu vendi 50 gibis, eu penso, caraca, são 50 pessoas com o meu gibi na mão. Né, pra trocar ideia. Eu acho assim, fenomenal. Ah, mas você tem 500 gibis. Dane-se, mano, 50 pessoas compraram, olha que legal isso. Pra mim é fenomenal. E ela fala que a gente às vezes tem que olhar e pensar nisso. Tipo, caramba, mas 10 estranhos estão com isso na mão. 10 estranhos tocaram aquilo que tocou ela de alguma maneira que a pessoa quis comprar. E a gente tem o costume de voltar a olhar pro jardim do outro. A gente sempre quer vender 1.000, 2.000. Fulano ali, ó, já esvaziou caixa de gibi. Uhum. Mas o fulano, a história dele, problema dele. E esse é o difícil, sabe? De você não ficar se comparando. Exato. E na verdade a chave pra você ser menos frustrado com seus planos é você não se comparar com aquele primo que a sua mãe falou que, nossa, você viu, ele tá trabalhando no Banco do Brasil e você já passa o dia inteiro jogando videogame. Então, mas é interessante, né? Se a gente fosse pensar assim, a gente não tava nem gravando o que a gente tá gravando hoje, nem fazendo podcast. Né? Porque a gente não tem milhões de pessoas que seguem a gente não tem milhões de engajamento, mas é tão gostoso quando a gente consegue parar, ficar trocando ideias sobre sistemas assim, que a gente acha interessante. É tão legal quando a gente consegue pegar um amigo nosso pra gente aprender. Quantas pessoas legais a gente conheceu nesse caminho do podcast, de poder trocar ideia. Mandarem uma mensagem falando, poxa, eu passei por uma situação assim, e foi bom ouvir que outras pessoas também. Isso é demais. E não importa se foi uma mensagem ou se foram 50 mensagens no mesmo dia. Então, assim, eu vejo as pessoas, né, sofrendo porque elas não alcançam o sucesso, não tem a credibilidade, não coisas assim. E para mim, eu, cara, que saí lá da Coab 1 de Itaquera, que nunca pensei que isso poderia ser uma coisa legal, que eu poderia alcançar pessoas com coisas que eu gosto. Sim. Né, com coisas que eu gosto de estudar. Então eu estudo lá minhas coisas, tanto no ramo artístico quanto no ramo de magia. Estudo, eu consigo trocar ideia aqui e as pessoas ouvirem, e algumas pessoas falam assim, pô, isso melhorou um pensamento de uma forma, isso foi legal, pô, eu gosto de vocês porque vocês falam sobre isso e tal. E aí eu olho, e todas as vezes que a gente conversa com alguns amigos, eles falam assim, mas você não pensa em sucesso, aquela plataforma a comprar lá para deixar vocês exclusivos, alguma coisa. E de verdade, nunca passou isso pela minha cabeça. Mas já abordaram a gente milhares de vezes perguntando por que a gente não se vende como um casal. Foi. Esotérico ou de artista, né? Tirando fotos, coisas, né, Lu? A gente já teve as duas situações. Por que não, gente? Porque o Rodrigo é uma pessoa e eu sou outra. Porque eu não posso esperar que ele vá ter o mesmo empenho que eu tenho em algumas coisas, como ele tem empenho em outras. E vai acabar tendo essa cobrança, né? Porque, por exemplo... porque tem que criar o conteúdo. Isso, vamos criar o conteúdo. O conteúdo com esse resumo. A gente ficar tirando foto de magão, a gente ficar tirando foto de artista, e todo dia a gente tem que postar foto, todo dia a gente tem que tirar foto, todo dia a gente tem que fazer isso, e um dia eu não tô com vontade de fazer, a Luciana me chama, eu não tô com vontade, e aí vai começar, pô, tá vendo? Você devia também se esforçar um pouco mais, e aí vai gerar conflitos que não tem necessidade. Exatamente. Então, a questão se nosso plano tivesse sido esse desde o início, da gente virar uma unidade, era uma coisa, mas não. É a mesma coisa do plano podcast, né, Lu? Não. E a ideia era a gente poder falar. Era poder falar, seja lá o que quisesse. Por isso até o nome do programa, né? Então, as pessoas, elas têm que ver que às vezes a gente vai tem planos na vida que eles mudam, que eles não dão certo. Saber desapegar. Que eles ramificam. E às vezes não vai ser exatamente o que você queria.
Às vezes vai ser, mas aí vai chegar uma hora que não basta mais. E você não pode ficar tipo, caraca, sou um bosta, nada pra mim basta. Não, aí você vai ter que aprender a lidar com esse seu lado e as coisas começarem a seguir. E aí a gente tem que ir vendo, né, assim, que nem pra você. Teve alguma coisa que você olhou e fez assim, puta, isso não rolou e isso gerou alguma frustração muito grande ou não? Como você lida? Então, na questão do desenho, da arte, não. Porque como eu nunca fui o cara do autoral, né, então pra mim, ok, funciona legal, tal, algumas coisas não rola pela questão de eu gostaria de pintar como o artista fulano de tal. E você vê que você não tem o talento, a técnica que ele tem. Então, isso melhorou demais. Mas, por exemplo, a questão de frustração foi exatamente eu falando aqui, abertamente, aqui do curso de iconografia cristã. Foi uma coisa que você viu o quanto que eu me dediquei para criar o curso, para criar o conteúdo, para criar a plataforma, para fazer tudo direitinho. Coloquei em valores absurdamente baratos e quando você vê chegava a fatura de quanto eu tinha recebido naquele mês, eu tinha recebido, $5, $10. Você olha e fala, porra, não vale a pena. Porque eu tô dizendo isso porque na Udemy você paga em real, mas eles convertem e te pagam em dólar, né? Mas no final eu tava recebendo $5, $10. As pessoas falando, mas você se aprofundou pouco. Porra, o curso era de 60 conto. Introdutório, tava lá, introdutório, tinha as coisas lá. E aí, não que, as críticas não quer dizer, não é isso. Mas, se fosse para eu sentar mesmo, fazer um curso com todo o conteúdo, com não sei o que lá, primeiro que o curso seria muito longo. E outro, o curso não ia custar 60 conto. Não, ia ser curso de alguns meses. Ia ser exatamente. E ia custar um dinheiro. Porque a ideia era mostrar o quê? A questão da arte, para você conseguir pelo menos olhar uma obra de arte, fazer uma análise simples, mas você conseguir, de uma pessoa que nunca conheceu artes, que nunca estudou artes na vida, mas é você sentar, olhar e conseguir, com a base que eu passei, e a pessoa conseguir fazer. Só que, quando você vai ver aquele pessoal dos cursos de marketing, todo mundo fala assim, não, era o cara que chegou lá e falou, não adianta levar o calçado pra lá, porque todo mundo anda descalço, aí o outro chegou e, ali tá todo mundo descalço, então vamos vender tênis pra caralho. É uma puta bobagem do caralho isso tudo, porque assim, então tá, aí você coloca, mas o cristão tá com vontade de fazer esse curso? Ele tem o porquê? Ou ele só tem o santo de estimação dele ali e é o suficiente? Para ele é o suficiente? O magista quer aprender uma coisa diferente? Quer aprender uma coisa diferente? Ele quer aprender de verdade um símbolo? Ele não quer aprender o símbolo? Ou ele só aprende o símbolo porque aquela ordem mastigou e explicou para ele e ele não quer mais a fundo nisso? Sim. Sabe? Alguém explicou que é ABC, ok, então é ABC, mas sabia que tem o D, o E, F, G e por aí vai? E as pessoas não têm interesse. E aí eu olhei e fiz assim, ok, é assim, eu não vou fechar o curso. Porque você não vai ficar se estressando por uma coisa que não tá compensando. Exatamente. Aí quando você ganha milhões num ano, aí você olha e fala assim, tudo bem. Tá de boa. Né? E aí você chega e explica, olha, mas é um curso introdutório, ali não sei o que lá. Teve gente que a reclamação era, tem pouco texto. Falei, gente do céu, você grava todo o seu conteúdo em vídeo explicando a pessoa que é texto. No final, eu coloquei toda a bibliografia que foi feita ali. A pessoa vai procurar o livro, vai ler. O cara quer o PDF, ele quer que seja disponível. Aí é demais, né? Então, assim, existe sim um plano que não deu certo, como eu queria. Mas ok, eu toquei pra frente, tipo, ok, eu fiz, eu testei, que se eu não tivesse testado, eu só ia ter uma coisa na vida, frustração. Porque aí que tá nessa coisa toda dos planos, a gente tem que aprender que não executar gera frustração, e se... Executou e não foi do jeito que você queria, vai gerar também. Mas eu sempre penso que a frustração de ter feito e não ter dado certo... É melhor. Você porque aprende. É o não que você já tem. E você aprende, né? E se der certo, você tá no lucro. Então, é bacana.
É legal você olhar e falar, não, eu posso me frustrar. Mas eu vou tentar. É ruim, gente, mas você tem que passar por isso. Passar por isso. Aposto que muita gente com a pandemia deve ter tido muito plano frustrado. Verdade. Muita coisa que foi cortado pela raiz que ele nem imaginava. Porque foi uma situação que pegou todo mundo de calça curta. A gente que não sabe, às vezes, lidar com a frustração, se ferrou. Teve que aprender na marra, né? Teve que aprender no soco. Então, a gente tem que fazer planos, porque... É importante. Porque tem gente que vai falar assim, por isso que eu nem planejo. Não, poxa, mas aí como você vive? Você vive feito uma sequoia? Ah, não, eu vivo um dia de cada vez. Ah, cara, ninguém vive um dia de cada vez. Não vive. Ninguém vive um dia de cada vez. A gente tem desejos, a gente tem sonhos, a gente tem coisas que a gente quer planejar pra ver o que dá. E pode ser que você nunca faça. Eu conheci uma pessoa uma vez que ela tinha sonho de ir pra Itália. Juntou dinheiro a vida inteira. Quando tava com o dinheiro, descobriu uma doença, ficou na cama por 5 anos e morreu. 5 não, foi 2. 2 anos. E morreu. Foi muito rápido. E aí você olha assim e fala, tá, ó, aí. Você fez o plano, tá tudo ali, tava tudo certo, mas aí de repente vem a vida e te dá uma rasteira e você... Que a gente não tem controle de nada, né? Não tem. Não tem controle de nada. A gente não... Você não pode querer fazer as coisas à moda caralha, mas também você tem que tomar cuidado com excesso de planejamento, excesso de zelo, excesso de medo. Isso, que impede demais a gente de dar um passo, o medo é uma coisa que paralisa muito pra gente fazer alguns planos. E isso a gente vê muito no artista jovem. Eles têm medo de iniciar e muitas vezes fica frustrado porque não deu certo na primeira. E, cara, quantos não a gente tomou? Nossa, muitos. Quantos não até... E outra... Porque ainda hoje a gente toma. tem cliente, se a gente fosse atrás de alguns trabalhos específicos para tentar, provavelmente a gente ia tomar não. Nossa, gente, a gente faz às vezes teste assim, trabalho do sonho. E o cara vai, gosta, tudo. Eu peguei um trampo que era isso, pra mim era o trabalho dos sonhos. Peguei ele, o cara gostou, o diretor de arte ficou apaixonado, ele gostava mais do meu trabalho. Diretor de arte não, diretor da empresa. E ele gostava mais do meu desenho do que do desenho do artista do lá, diretor que era o diretor de arte. E eu achava o desenho do cara estupidamente maravilhoso. Bom mesmo. E o trabalho vingou, a gente começou a fazer, de repente a empresa começou a ter uns problemas, ele cancelou o contrato comigo, pagou pelo que eu tinha feito, tchau e benção. Questão de 15 dias. Foi assim, um banhaço de água fria, como diria a dona Florinda. Porque você olha e fala assim, aí, tava na minha mão, era meu. Eu tinha contrato assinado e os caralho é 4, não posso mostrar os trabalhos por 10 anos. Não, além de não poder mostrar, ele nunca vai pro ar. Então é uma coisa que... Como que você lida com isso? Ia ser um puta de um bom dinheiro. Não, ia ser um trabalho pra vida, porque ia continuar pegando esse trabalho, né? Porque ele era de games, então ele mantém a linha, né? Então... Durante um bom tempo, durante alguns anos ia ficar com aquele trabalho ali. E não rolou. Ele rolou e de repente ele parou de rolar. E aí você tem que olhar e falar assim, ó, ok, não sou eu que sou uma merda. E é difícil, porque você vai olhar assim e falar, caralho, deu errado, porque eu sou uma merda. Eles começaram a reparar que eu sou uma merda. Síndrome do impostor. E na verdade não, foi porque a empresa desistiu do projeto mesmo. Eu acho que eles viram que não ia vingar. E o projeto todo miou. Não só eu, como vários outros artistas que trabalhavam no projeto, todos foram dispensados. E aí você olha e fala assim, ok. Isso tudo foi num prazo tipo de 20 dias, 25 dias, né, Lu? E numa ansiedade da porra, fazendo teste, fazendo um monte de coisa. O cliente. Mas depois disso, gente, eu continuei trabalhando. Isso assim, o quê? Vai fazer o quê? Uns 4 anos isso? Não, uns 4 anos. 4 anos. Ué, tá bom, deu errado, então vambora, continuar aí no meu trampo. Se eu fosse contar que frustração de plano que deu errado, eu não fosse mais fazer nada, eu já tava chorando largada na rua. Sarjeta.
Porque, cara, a vida é isso também. É. Tem gente que as coisas fluem super bem. Uhum. Ok, legal. Cada um no seu quadradinho. Pra gente nunca foi assim, não. Pra gente nunca foi assim. Sempre teve que correr, sempre teve que ver, e vai, faz. Testar. Gente, é aquela coisa, né? Você nunca vai saber se vai dar certo se você não tentar. Verdade. Então, pra mim, eu sou a pessoa que eu gosto de ir pra feira, evento. Tem feira e evento, eu vou me inscrever. Uhum. Mesmo quando eu sei que os caras às vezes não vão me chamar. Que eles vão olhar meu desenho e fazer assim... Mas não, eu vou me inscrever. Eu tento. Eu tô falando, e tem gente que as pessoas falam, mas vocês são artistas, isso não acontece, que vocês são bons. Não, sim, tem evento que eles olham e falam assim, não passa. Às vezes você vai passar em segunda chamada, porque os artistas desistiram e você é o repeteco. Você era a sobra. Era a sobra. Eles fizeram lá a lista dos 30 que entrariam na frente. E você é um deles. E ok, tá tudo bem. Eu entrei, que legal. Eu vou aproveitar, Vou aproveitar a oportunidade que eu tive. Então, oportunidade. Talvez seja isso, a gente aproveitar a oportunidade. Os planos são oportunidades que a gente pode tentar. Pode não dar certo, pode dar certo, ok. Mas é uma oportunidade pra gente, pra testar a gente, pra ver o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer, o que a gente dá conta. Sim, porque tem coisas que a gente não dá conta. A gente acha que dá. Não, mas a gente na hora acha que a gente dá conta de tudo. É verdade. E a gente não dá conta de tudo. Às vezes, esse trabalho mesmo que eu peguei, eu não daria conta dele sozinha se não fosse o Rodrigo trabalhando comigo. Impossível de eu dar conta sozinha. Foi. A gente ia trabalhar junto ali fazendo ele. Senão, eu ia ter que... Se eu não tivesse o Rodrigo, eu ia ter um assistente pra trabalhar comigo. Porque eu não vou dar conta. Não adianta você, às vezes, querer dar conta de coisas que não dá. E todos esses planos, vale lembrar uma coisa, que quando você chegou pra mim, perguntou se eu poderia te ajudar, lá vai eu ver minha agenda, ver como que ia meus trabalhos também, porque não adianta, mas aquele trabalho ia ser dos sonhos. Mas se a gente tá naquele ritmo de fazendo, eu ainda tenho que pegar meus outros trabalhos. Sim, porque eu não posso deixar meus clientes. Eu não posso deixar meu cliente ali abandonado. Não, a gente trabalha junto, então, mas cada um é individual. Então tinha todo aquele trâmite ali para fazer, e de repente, em 25 dias, todos aqueles planos que a gente havia feito, que a gente já tinha combinado, já estava tudo certo, a gente olhou e fez assim, ok, vamos voltar tudo zero, porque já não existe mais. E voltamos. E volta pra vida, sabe? Segue. Entra pro portfólio e já era. Ninguém morre. E sabe? Aprender a lidar um pouco mais com planos frustrados e os planos de vitória, não ser só pra você encher a boca e falar assim, a gente conhece muita gente que adora só encher a boca pra falar do que é bom. E a vida não é só de coisa boa. Não. E também eu acho até bom, às vezes, quando você fala dos fracassos, não, faz as pessoas se sentirem mais próximas. É que nem aqui, eu falando do negócio do meu curso, entendeu? Eu não vou ficar vendendo pra todo mundo, não, porque tudo que eu faço é maravilhoso. Não, você puxa o conteúdo pra realidade. Bom, mas na realidade não funcionou, as pessoas não se interessaram, ok. E tem coisas que são assim na vida. Às vezes a gente tem coisas que elas são legais, elas têm potencial. Mas às vezes não vai atingir. E ok, vida que segue, vamos ver o que pode fazer. De repente volta nisso, repensa, sabe? E a gente não tá falando, pessoal, de pessoas que elas estão no desespero. Não. Não. Nós estamos falando de pessoas que elas podem fazer esses planejamentos. Quem tá no desespero e tem que fazer coisas, ela tem que fazer. E aí ela vai fazer, ela vai tentar. Isso mas também. A gente já teve nesse. A gente também já teve. Nossos pais já estiveram nisso. Eu cresci nisso. Eu também. No vender o almoço pra ganhar a janta. Então. Mas eu cresci com pessoas que não desistiram. Que mesmo apanhando, olha, apanhou, viu? Apanhou. Mas eu não desisti, ela persistiu. No caso aqui eu tô falando da minha mãe. Eu vi ela persistir muito em coisas que muita gente teria desistido antes. E, gente, com 2 filhos nas costas pra criar, pequeno, e que ela tinha que dar jeito. Aos trancos e barrancos. Então, se você tem uma oportunidade de se planeja, e se ficar frustrado,
Não joga isso pra cima. Lembra que tem essas pessoas que elas não têm nem oportunidade de se planejar. Fazer do planejamento, e ela vai pra cima porque é o que ela tem. E quando ela se frustra, é péssimo. Mas ela sabe que ela tem que levantar e fazer tudo de novo. Ela não pode curtir a frustração, né? No outro dia ela tem que levantar e ela vai ter que fazer uma coisa nova aí, porque vai ter que dar certo. Então, planos é uma coisa que é importante ter. Mas também é importante a gente cuidar do emocional para compreender as etapas. Isso aí. Porque pode ter várias. Até a alegria. Você pode ter tristeza, alegria, frustração, isso, aquilo. Um dia você tá super alegre, no outro dia você tá frustrado. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque tá tudo bem, gente. A vida tá tudo bem ser assim também. Ninguém é feliz demais como é no Instagram. Nem tão rico quanto todo mundo do Instagram também que viaja e passeia toda semana. Todo mundo tem ali seus momentos, né? Então... O sol nasce pra todos, né? Porra. Seja solzinho ou solzão... Ele vai estar lá no outro dia, brilhando, e é isso aí. Isso aí. Se tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, só isso mesmo, dona Luciana. Então, gente, esperamos vocês no próximo programa. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau.